integridade, comprometimento e resultado. Há 12 anos, esse é o padrão da RGS Engenharia. Trabalhamos com paixão na construção de estradas e saneamento básico. Mais do que entregar obras, entregamos qualidade à sociedade. Nossas obras fazem a diferença no dia a dia das pessoas. RGS Engenharia. Infraestrutura é a nossa paixão. Eu acredito que cada mulher tem uma história para contar e o cabelo faz parte dela. Eu sou Joana Terme, CEO do Joma, cabeleireira apaixonada por cuidar de mulheres, com autenticidade, intenção e afeto. Aqui no Joma Hair Spa, a gente acredita que beleza é experiência. É um momento de pausa, cuidado e reconexão com quem você é. Meu foco é criar transformações que valorizem o natural. Cabelos com movimento, cor com vida e cortes que contam histórias. Cada atendimento é único, pensado para realçar o que já existe de mais bonito em você. Se você sente que é hora de se redescobrir, vem sentar na minha cadeira, me contar a sua história e viver uma experiência única com a gente aqui no Joma. Você me encontra aqui no Joma de terça a sábado e para agendar o seu horário é só clicar no link da bio. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direito dos Negócios aqui na Masper TV. Eu sou Amanda Clark e ao lado da Berta Vepo tenho a satisfação de conduzir esse espaço de diálogo qualificado sobre temas centrais do direito contemporâneo, sempre a partir de uma perspectiva técnica, crítica e atual. No programa de hoje, vamos tratar de um tema que tem ganhado crescente relevância no cenário jurídico e patrimonial brasileiro: o planejamento patrimonial e sucessório, não apenas como um instrumento de organização de bens, mas como uma verdadeira ferramenta de prevenção de conflitos, preservação de relações familiares e segurança jurídica. E para esse debate, nós temos a honra de receber a doutora Ana Carolina Brochado. Ela é advogada, mestre, doutora e especializada em Direito Patrimonial e Planejamento Sucessório. Doutora Ana Carolina, seja muito bem-vinda. Esse tema é um tema muito vendido nas redes sociais como solução, como milagre, como desejo de todos. Mas nós, advogados, também sabemos que é um tema de grandes disputas jurídicas no nosso meio, lá nas varas de família. Então, primeiro, antes de nós começarmos, apenas para as pessoas entenderem o que significa, o que é o planejamento patrimonial e para que ele serve? Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse espaço, né? Um espaço realmente muito qualificado para esse debate. Bom, essa pergunta é ótima, porque a gente precisa de desmistificar um pouco essa ideia de planejamento, né? O que é o planejamento? Ele tem um conceito muito aberto de organização patrimonial, mas que tem uma finalidade muito específica e customizada àquela família do planejador ou da planejadora que busca essa organização. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que tenha já tenha se casado várias vezes, né? Então, assim, tenha tido vários filhos de casamentos diferentes e queira organizar o patrimônio e a sua sucessão. Pode ter uma finalidade que está super em voga agora, de um olhar para a carga tributária. Pode ter um objetivo de proteger o patrimônio da família de origem e organizar o patrimônio para, por exemplo, um novo cônjuge ou um novo companheiro. Então, o planejamento ele é um guarda-chuva de inúmeras possibilidades, mas que sempre surge a partir de um para quê, de um porquê daquela pessoa que nos busca, que não faz milagre, né? Isso é muito importante a gente dizer, que não faz milagre, né? Assim, não é algo que é vendido e que pronto, está tudo protegido, tudo blindado, e também não tem uma receita de bolo. Ou seja, não é algo que eu possa aplicar para todo mundo, como, por exemplo, né, hoje em dia o milagre da holding, a gente vê por aí nas redes sociais, mas não é algo que a gente possa aplicar para todo mundo, mas que deve ser algo personalizado para aquela família ou para aquela pessoa que nos busca, né, nos busca por segurança jurídica, nos busca por prevenção de litígio, todas essas
essas ideias aí que vocês falaram no início. Agora tu tocaste num ponto muito importante, pelo menos na minha prática, até mesmo pelo que a gente vê nas redes sociais, as pessoas buscam a holding como um instrumento milagroso e como se fosse o único. Até porque, normalmente, quando a gente fala de planejamento patrimonial, especialmente no Instagram, a gente vê muita venda de cursos em que não se fala de outros instrumentos, apenas e tão somente a holding, e é o que eu mais vejo no meu escritório, pelo menos. E as pessoas, por vezes, se assustam que existem outras formas de planejar. Existe uma solução igual para todos? Ou como que a gente pode fazer a individualização desses casos? Como é que funciona essa análise? Essa sua pergunta é muito boa, sabe, Amanda? Porque o que acontece? O planejamento, às vezes, se ele é vendido, né, dessa forma, assim, como um instrumento único, ele pode trazer uma falsa ideia de segurança. Né? Então, assim, é muito importante a gente entender bem por que aquela pessoa está buscando planejamento. Por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa que tenha filhos com uma deficiência intelectual e que precise de uma proteção após o falecimento do dono do patrimônio ou da dona do patrimônio, né? Então, assim, sempre é muito importante nós, advogados, desenvolvermos aí uma escuta ativa para entender os reais motivos que aquelas pessoas buscam. Né? Muitas vezes a solução já vem pronta. Não, eu vim para fazer uma holding. E aí o que a gente tem que fazer, às vezes, é um trabalho de desconstrução. Por quê? Exatamente porque não é receita de bolo, não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula única. E a gente precisa entender os reais, as razões verdadeiras que aquela pessoa está buscando planejamento. Por que isso é importante? E aí essa fase inicial desse entendimento, dessa compreensão, desse nivelamento de informações é tão importante, porque muitas vezes o planejamento pode ser o que a gente chama aqui em Minas Gerais de cobertor curto, né? Eu quero fazer um planejamento de tributos agora por causa da reforma tributária, mas eu também quero isso, eu também quero aquilo. Então é muito importante que as pessoas tenham a sua prioridade, os seus objetivos bem claros, porque são esses que muitas vezes a gente vai ter que recordar, de trazer aqui, para que o advogado possa, de fato, contribuir para um planejamento que tenha, é como se fosse uma costureira, né? Um alfaiate, que construa aquela roupa, que costure aquela roupa na exata medida das necessidades, das buscas e da prioridade daquelas pessoas. Então, assim, nós temos que fazer um trabalho de escuta ativa, mas de construção dos objetivos e das ferramentas e às vezes até de desconstrução de pré-compreensões que as pessoas têm porque veem muito nas redes sociais, ouvem muito falar, né? O meu vizinho tem uma holding, então eu quero também. Então é claro que a gente está aqui brincando, mas assim, isso é muito importante porque às vezes a situação que a pessoa é colocada, ela é contrária aos seus objetivos. E, às vezes, quando vai descobrir isso, pode ser tarde demais, né? É um trabalho de muita responsabilidade. Sem dúvidas, né, doutora? Até porque eu vi esses tempos essa questão dos clientes chegando com a ideia de blindagem patrimonial, né? Que é o que se vende muito em rede social e o que a gente, como advogado, sabe que não existe essa blindagem patrimonial. E isso, depois de feito, pode ser desconstruído na justiça, né? Principalmente com relação à fraude a credores, né? Empresas endividadas ou pessoas endividadas. Então, assim, eu queria que a doutora explicasse um pouco dos riscos também dessa holding mal construída ou desse planejamento mal construído, porque a finalidade está desvirtuada, né? Na verdade, quando uma holding é feita para fraudar direitos, ela, obviamente, ainda mais com os instrumentos jurídicos que nós temos hoje em dia de investigar a origem do dinheiro, as transferências, as datas, isso se torna até mais fácil, né? De, obviamente, mostrar que aquilo ali foi feito apenas com fins fraudatórios. Então, eu queria que a doutora explicasse um pouco para a gente que essa questão da blindagem patrimonial, que é relativa, né? E até porque também estão assegurados, seguem assegurados mesmo no planejamento, e isso também pode ser objeto de desconstrução judicial, a questão da legítima, da ameação, direito sucessório. Sim. Você tocou num ponto, Berta, interessante, que são os mitos, né, do planejamento sucessório. Eu acho que, assim, primeiro a gente vem até de uma realidade
de uma dificuldade de falar da morte, então já é difícil ali, às vezes, conduzir esse assunto com as pessoas, com os clientes, mas muito importante a gente trazer uma desmistificação disso. E aí, a gente também acha, as pessoas acham, que sempre tem uma forma de implementar os seus objetivos, sejam eles quais forem. E aí, nós, advogados, funcionamos muito como esse filtro, né? Um filtro de licitude. Por quê? Porque, na verdade, somos nós os responsáveis por fazer as coisas pararem em pé, né? E muitas vezes pararem em pé no momento futuro. A gente constrói, pensa um planejamento agora, às vezes até com alguns instrumentos e implementações em vida das pessoas, mas com o objetivo de lá, na hora de ser, né, da pessoa falecer, do planejador ou da planejadora, que toda essa construção, ela fique em pé de uma forma legal. E as pessoas às vezes chegam pensando mesmo, olha, eu quero fazer um planejamento para blindagem patrimonial. E, na verdade, como você mesma disse, a blindagem patrimonial ela não existe, né? Eu não consigo simplesmente fraudar a legítima. Eu tenho um filho fora do casamento e eu quero excluir esse filho da minha herança, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, todo o meu patrimônio numa previdência privada e aí, então, ele vai só ser beneficiário de 10% do que for levado ao inventário, né? Eu vou fazer aqui uma holding que eu vou trazer os meus filhos e os meus filhos do casamento e o de fora do casamento não vão participar, já vou montar uma holding em nome deles. Isso, assim, não funciona, né? Isso é, assim, um planejamento até ingênuo, se a gente for pensar. Então, planejamento, se eu pudesse, assim, definir de uma forma bem simples, mas objetiva e até completa, seria uma forma de organização patrimonial. Essa organização patrimonial, ela vai depender do pra quê, dos objetivos, mas sempre calcada na licitude, né? Nunca com o objetivo de fraudar, nunca com o objetivo de tirar direitos de outras pessoas, mas eu posso ali no planejamento fazer jus à minha esfera de autonomia, ou seja, eu tenho uma parcela do meu patrimônio que eu posso fazer a minha vontade, independentemente de ser para os meus herdeiros ou não, e que eu posso ter inúmeras ferramentas para alcançar esse objetivo. Não, holding, gente, é uma das formas de planejamento que pode ser muito boa, inclusive, se bem feita, bem pensada e bem aplicada. Mas pode causar muitos danos se mal feita, mal pensada e mal aplicada. Aí entra uma verdadeira responsabilidade do próprio advogado. Há pouco tempo, inclusive, eu estava comentando com a doutora Berta, porque a gente tem a prática de, enfim, compartilhar algumas decisões, casos do escritório, e um muito curioso foi que um sujeito chegou no meu escritório e mencionou que ele estava desconfiado de algumas operações que vinham sendo feitas no âmbito familiar. E a gente descobriu que os pais, por não poderem vender um imóvel de alto valor aqui em Porto Alegre para o filho, eles fizeram uma venda simulada para um terceiro. E esse terceiro se comprometeu, então, a fazer a venda para aquele filho que seria o beneficiado de todo aquele patrimônio. E quando a gente foi ingressar com uma ação, analisando o caso, eu fiquei extremamente surpreendida com a quantidade de decisões, pelo menos do Tribunal do Rio Grande do Sul, anulando esse tipo de operação, que para mim foi uma surpresa. Então, o planejamento patrimonial, ele vem como uma ferramenta, talvez, de solução para aqueles contextos familiares, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei extremamente surpreendida, porque aquela família, sabendo da ilicitude, possivelmente assessorada por algum advogado, fizeram essa venda simulada justamente para fugir dessa questão da legítima, que, inclusive, também é uma discussão bastante assídua entre os advogados, acadêmicos, né? Hoje, a gente tem muita contratualização das relações privadas. Mas um ponto importante de a gente saber, o planejamento patrimonial, ele serve só para grandes fortunas, ou também para pequenos patrimônios, ou para todo tipo de família? Essa sua pergunta também é ótima, porque esse também eu diria que é um outro mito do planejamento, né? É caro e serve só para grandes fortunas. E é um mito mesmo, gente. Por quê? Porque, às vezes, a depender do contexto familiar, aquela pessoa que tem um imóvel ou 2 imóveis, é muito mais importante ela organizar o patrimônio do que aquele que tem um vasto patrimônio
que vai ser distribuído comodamente entre os seus herdeiros. Então, o planejamento, ele é para qualquer pessoa que tenha bens, né? E que tenha ali, mesmo quem não tem herdeiros, tem que pensar, olha, a minha sucessão legítima me satisfaz? Ou seja, o que a lei decidiu por mim, eu estou satisfeito, porque assim, o planejamento, eu acho que assim, ele tem uma importância, que a gente tenha consciência disso, porque é o nosso protagonismo em relação ao patrimônio que nós construímos durante a nossa vida. Em tese, uma vida de trabalho, ou mesmo que seja uma vida em que eu receba herança e etc., que eu cuide daquele patrimônio, né? Então, assim, planejamento é de suma importância exatamente para que as pessoas entendam que elas estão dando um destino para uma vida inteira de trabalho, para a energia dela da vida, né, que foi colocada ali nos negócios que ela fez, nos bens que ela construiu, né, no patrimônio que ela e o marido, a esposa, ou sozinha, ou herdou dos pais, não interessa, né, uma vida inteira da sua energia, do seu tempo ali. Então eu falo que o planejamento ele é importante para qualquer pessoa, porque eu acho que mesmo que a pessoa tenha bens, a primeira pergunta é, bom, o que a lei fala para mim da minha sucessão? Estou satisfeita com o que a lei diz para minha sucessão? Ou eu gostaria de fazer algumas mudanças? E a partir dessa pergunta é que nós vamos desenvolver todo um trabalho, toda uma camada, uma gama de opções com uma matriz de risco, para que as pessoas então possam fazer escolhas responsáveis, seguras e mais assertivas possível. Eu até, doutora, já que nós entramos nessa questão também de não só a proteção patrimonial, mas existe também nessa proteção patrimonial e nesse planejamento a possibilidade de proteção aos nossos familiares, né? Eu tive um caso em que eles decidiram fazer uma empresa que seria administrada por um profissional e que esse profissional iria cuidar da distribuição de lucros, inclusive de um dos filhos que tinha problema muito grave com drogas, né? Ou seja, ele não teria acesso livre ao dinheiro, que era um grande patrimônio e grandes valores de prolabore e de distribuição de lucros, enfim. Então, assim, são soluções muito além do que nós imaginamos, né? Até a questão por testamento, que é uma forma muito simples, um instrumento muito simples e barato de se fazer um planejamento. E se eu vir a falecer juntamente com meu marido, quem vai cuidar do meu filho? Por quem vão ser administrados os bens? Né? Principalmente quando existem aquelas questões familiares, da cunhada que não se dá com o irmão, enfim. Então, os benefícios são muito além dos somente patrimoniais, mas também dos familiares. Com certeza, Berta. E eu falo que assim, o planejamento ele traz paz, sabe, para as pessoas. Porque assim, quantas vezes as pessoas chegam aqui no escritório, por exemplo, aflitas. Nossa, eu tenho essa preocupação porque eu tenho um filho especial, ou então eu tenho um filho viciado em droga, ou então, né, quem vai administrar meus bens, quem vai cuidar dele. E assim, a gente tem uma gama de soluções que podem ser aplicadas, né, através de uma ferramenta ou de várias ferramentas. Você citou aqui algumas delas, né, uma empresa para abrigar o patrimônio, ou um testamento em que eu possa, por exemplo, nomear um tutor testamentário para cuidar dos meus filhos na minha ausência. Então, assim, a gente tem tantas possibilidades que eu falo que assim, é uma construção, um caminho que traz paz, sabe, para que as pessoas assim, né, possam viver sua vida em paz, sem as suas aflições, que as suas preocupações estejam ali contempladas, né, nessa gama de soluções e de decisões que são tomadas. Eu fico vendo muitas vezes assim, uma dificuldade em tomar decisões, muitas vezes porque a gente tem dificuldade de falar da morte, a gente tem dificuldade de entender que eu vou morrer, a gente usa assim, se eu morrer, né, quando eu morrer, né? Sim. A gente vê isso muito, se eu morrer, vai acontecer isso. Eu falei, não é se, é quando. Sim. Então, o melhor momento da gente tratar disso é agora, né? Quando a gente está bem, que a gente tem condições de fazer isso. A gente teve a experiência da pandemia, né? E nós vimos quão difícil foi fazer, muitas vezes, a nossa vontade testamentária, fazer uma doação, ou então até instrumentos mais sofisticados. Então, eu acho que assim, a gente precisa de aprender nossa lição, né? E de realmente colocar isso em ação. Não só no pacto antinupcial, né, antes do casamento, mas também para o fim da vida, né?
Por sorte, Com estamos certeza. crescendo nessa cultura, nessa informação, e isso está vindo à tona, as pessoas estão pensando, e casos estão vindo a público, né? Então, ajudam as pessoas a refletirem. Mas acho que é o caminho. Também acredito que seja uma bela ferramenta, uma bela solução aí para os problemas sociais. E até uma quebra de tabu, porque as pessoas têm, de fato, uma dificuldade de falar em morte. É tanto no divórcio quanto na morte, né? Ninguém casa pensando em divórcio, mas também ninguém pensa na morte porque não quer morrer. Mas é bem essa questão, não é se, é quando, né? E, inclusive, a gente que opera no direito de família, a gente sabe que tem inventários que estão há um longo período tramitando, e toda essa discussão que os herdeiros levam depois, a gente poderia solucionar ou pelo menos prever neste primeiro momento, já em vida, respeitando inclusive a vontade de quem venha a faltar. Mas sobre os instrumentos de planejamento patrimonial, a gente falou do testamento, falou da holding, quais são os testamentos, os instrumentos que a gente tem disponíveis? Nossa, são muitos, né? No direito civil, a gente tem as doações, né? Só para a gente dar um passo para trás, a gente tem os instrumentos em vida e após a morte. Então, a gente pode já começar a implementar o planejamento ainda em vida. Você tocou no assunto do pacto antenupcial, o pacto de convivência, são instrumentos também de escolhas dos regimes de bens, mas que essa escolha hoje, no nosso ordenamento atual, ela gera impacto sucessório, então o planejamento já começa aí, né? Nós temos as doações também, que são feita instrumentos alteração, que né, doutora? podem ser... Inclusive pelo planejamento, né? Nada impede que seja feita uma alteração do pacto antenupcial em razão do planejamento, né? Sim, a gente vê isso com muita frequência, né? Uma necessidade de rever aí os regimes de bens de uma segunda geração, muitas vezes, né? Ou do próprio planejador, isso é importante. A gente tem a doação, que a gente tem que analisar se é um instrumento interessante ou não, porque gera uma transferência imediata do patrimônio para o donatário, mas que pode ser, muitas vezes, interessante. A gente tem previdências privadas, seguro de vida, né? Temos também o direito empresarial aí como um suporte muito interessante, com pactos parasociais, com a holding, por exemplo, mas não só ela, né? Mas também utilizando de empresas para que possam nos dar um suporte para alcançar os objetivos do planejamento. Temos o testamento, que eu diria assim, que é um testamento, é difícil a gente ver um planejamento sem um testamento para amarrar tudo e dar segurança jurídica às pessoas que estão ali né, fazendo aquele testamento. A gente tem o usufruto também como um instrumento muito interessante, usufruto de imóveis, usufruto de cotas de empresas, que podem ser também usufruto político, guardando para si as decisões de administração, e o usufruto econômico, que é receber os lucros daquelas ações que eventualmente já foram doadas para terceiros. Então, assim, é importante a gente ver a gama de possibilidades que nós temos para perceber que não é só a holding, né? Nós temos muitas possibilidades realmente, e que no mesmo planejamento eu posso usar, às vezes, 1, 2, 3, né? Eu posso fazer o planejamento fracionado, pensando em curto, médio e longo prazo, utilizando ali diversos instrumentos. Então, assim, eu acho que tem um lado muito desafiador para o advogado, exatamente porque não tem uma receita pronta para todos os casos. Mas, por outro lado, esse desafio é o que eu acho encantador, porque a gente tem a possibilidade realmente de atender as demandas específicas daquela família, né? A gente tem a possibilidade, por exemplo, de trazer uma família que às vezes está em um litígio iminente, em um desentendimento, trazer todo mundo para a mesa, explicar aquela situação, às vezes contribuir com uma mediação para aquela família, para um alinhamento de expectativas, um alinhamento, né, de escuta ali uns dos outros, porque afinal de contas é muito mais do que só uma organização de patrimônio, né, gente? A gente está falando de relações familiares, e isso tudo é muito importante no contexto, né, das pessoas em si, né, o patrimônio servindo as pessoas. Eu acho que esse é a grande mote, assim, que a gente realmente precisa de nos atentar, nós precisamos nos atentarmos para isso.
E é muito importante também, eu que sou uma grande fã da autonomia privada, de a gente conseguir, de fato, administrar o patrimônio da forma que a gente convém, porque a doutora Berta, inclusive, tem mais autonomia para falar sobre isso do que eu, mas hoje as relações são construídas com base no afeto, e não necessariamente com aquele laço sanguíneo que a gente se acostumou, de que era assim. Inclusive, muitas pessoas, quando falam de planejamento patrimonial sucessório, dizem: mas por que eu só posso doar metade do meu patrimônio? Por que tem aquele meu filho que vai receber uma parte do meu patrimônio e eu falei com ele uma vez na vida? Ou não tenho contato há muitos anos? Né? Então, é de fato uma forma de respeitar a vontade daquele que vem a faltar e que deixa todo aquele patrimônio que pode ser vultuoso ou não, né? Isso, exatamente. Eu acho que esse ponto é muito interessante, exatamente por causa desse protagonismo, né? Da pessoa que construiu o seu patrimônio, por que não eu dar a destinação que eu quero? Mas o planejamento, a gente convive essa dualidade do direito civil, né? Que é liberdade e solidariedade. A liberdade, que é a minha autonomia para eu fazer o que eu quiser com o meu patrimônio, mas também o princípio da solidariedade no sentido de que eu também tenho limites. A minha autonomia, ela não é plena. Por quê? Porque eu tenho pessoas ao meu entorno que podem depender de mim, né? Independentemente de eu gostar ou não, né? Por exemplo, esse filho que às vezes eu não tenho tanto afeto, mas ele pode depender de mim de alguma forma. Então, por isso essa situação. Mas assim, eu creio que estamos caminhando em passos largos com essa expansão da autonomia privada, né? Ou seja, o que mais que eu posso fazer com os meus bens? Será que eu não poderia juntar com a minha família aqui e discutir negócios hereditários, que hoje a gente tem uma proibição na lei? Né? Eu acho que esse debate é um debate muito importante, que a gente precisa avançar, assim, do que a sociedade atual quer nesse momento, né? Inclusive, doutora Ana já está convidada para retornar ao programa presencialmente conosco para tratar dessa temática, porque, inclusive, o que tu mencionou sobre a solidariedade familiar hoje é uma das motivações que sustenta a legítima e que é difícil de compreender, e até mesmo não só no cenário jurídico quanto acadêmico, porque a gente tem debates largos sobre isso. Mas o programa está chegando ao fim, infelizmente, embora nós tenhamos assunto para mais vários programas, né? Um assunto que rende muito. O nosso muito obrigado pela participação. Reforço o convite para retornar aqui conosco, inclusive na comemoração de 1 ano do programa. E a você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado.